Assim diz a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgranheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devieis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, está diante de nós uma das passagens mais tristes que o povo vivenciou na caminhada com o Senhor. Ao mesmo tempo, ó Deus, quando lemos a Tua palavra e vemos tudo o que aconteceu ali, nós podemos enxergar a graça e a misericórdia do Senhor sobre o Teu povo, ó Deus. E que o Senhor nos conduza nessa manhã, ao ouvirmos a Tua palavra, e enxergarmos o Senhor conforme revelado na Escritura, e entendermos, ó Deus, como nós devemos nos aproximar de um Deus santo, puro e justo como é o Senhor. E como o Senhor, ó Deus, tem sido gracioso para conosco, e tem, ó Deus, recebido a adoração do Teu povo, ainda que imperfeita, ainda que devedores como somos,
por causa dos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração nessa hora, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos conhecem bem a passagem de Romanos 8:31, certo? Se Deus é por nós, e se Deus for contra nós, quem será por nós? Já pensaram nisso? Quem pode resistir ao Senhor? Quem poderá de fato contender com Ele? Por que Deus ficaria contra nós? O pecado é a resposta. A ira de Deus se revela contra todo o pecado dos homens, contra toda a impiedade e desobediência, especialmente quando esses homens são servos do Senhor, especialmente quando esses homens são responsáveis pela adoração, como era o caso de Nadab e Abiú. Deus se levanta contra aqueles homens, e você precisa olhar para a passagem não imaginando assim, Nadab e Abiú não eram crentes, por isso que Deus o matou. A palavra nos mostra que Deus às vezes tirou a vida de pessoas que eram crentes como forma de discipliná-los. Nós não vamos entrar no mérito de Nadab e Abiú serem crentes no Senhor ou não, não é esse o propósito da passagem. O propósito da passagem é mostrar que Deus às vezes rejeita a adoração por causa do pecado do povo, e assim Ele trata de disciplinar. Neste caso aqui, foi com a morte de Nadab e Abiú. A caminhada do povo de Deus não deve ser, na verdade, uma caminhada de displicência com relação às ordens do Senhor. Enquanto nós fazíamos a leitura, você deve ter percebido muitas vezes no texto como ordenar ao Senhor, como ordenou Moisés, como o Senhor ordenou. Porque o Senhor, Ele nos conduz para uma vida de relacionamento com Ele, baseado na Sua palavra, na Sua vontade revelada a nós. As Suas ordenanças estão aqui, para que as sigamos. Vocês sabem que no capítulo 9 foi um capítulo de festa, por causa da ordenação, consagração de Arão para o sumo sacerdócio e os seus filhos, seus 4 filhos, para oficiarem de maneira sacerdotal no culto, nos sacrifícios, nas ofertas de gratidão que o povo deveria dar a Deus naquele contexto da tenda do tabernáculo. E é interessante você se lembrar que quando termina todo o cerimonial e eles fazem exatamente o que Deus havia ordenado, o final do capítulo 9 diz que a glória do Senhor apareceu e saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto, e todo o povo vibrou, ficou alegre, porque era certeza que Deus havia aceito a adoração que o povo estava prestando naquele momento. Então veja, logo em seguida, este momento dramático, tudo muda. Deus está favorável ao povo, mas naquele momento em que Nadab e Abiú fazem algo que Deus não ordenara, o fogo que saiu para consumir o holocausto, agora sai para consumir aqueles 2 homens, num sinal de que Deus não havia aceitado o serviço que eles haviam prestado ao Senhor. O grito de júbilo do povo agora se converte no silêncio de Arão. Arão se calou. E você pode imaginar que toda aquela congregação se cala junto com ele. Porque aquele momento, ao contrário do momento anterior, é um momento em que Deus rejeita a adoração. E quando é que Deus rejeita a adoração? Este é o tema da mensagem dessa manhã. Eu quero que você pense no que motiva a rejeição. O que Deus exige do seu povo, mesmo quando ele rejeita a adoração. E como ainda assim Deus continua gracioso, e eu quero que você enxergue isso no texto, a graça de Deus num capítulo tão triste da história de Israel, porque Deus, Ele é gracioso mesmo nos momentos mais tristes e difíceis para o seu povo. Vamos pensar primeiro no que motiva ao Senhor, é o que está muito claro no texto aqui. Do verso 1 a 3, nós lemos que Nadab e Abiú tomam os seus incensários, colocam fogo nele, derramam incenso e eles trazem fogo estranho perante a presença do Senhor, o que o Senhor não ordenara. Que fogo estranho era esse? Há pelo menos 2 ideias aqui no texto e eu acho que as 2 se complementam. É o seguinte, eles deveriam acender o incensário com um incenso que Deus havia lá em Êxodo determinado como era a receita dele. E esse incenso deveria ser colocado no incensário com brasas tiradas do altar do holocausto.
e aquela fumaça subiria ali no santo lugar, e teria ali um ensinamento didático de que aquelas orações, aquela fumaça representava as orações do povo de Deus que subia à sua presença. Nós já vimos isso em capítulos anteriores no estudo de Levítico. Então o que acontece aqui provavelmente é uma das duas ou até as duas coisas conjugadas. Ou eles pegaram um incenso que não era um incenso autorizado, que Deus havia ordenado que se fabricasse para aquele momento específico, ou eles tiraram brasas de outro lugar que não era do altar, ou eles fizeram as duas coisas juntas. Nós não temos como saber exatamente o que foi, mas o fato, a ênfase aqui é que o Senhor não havia autorizado eles trazerem fogo diferente daquele que era do altar, e eles não estavam autorizados também a queimar nenhum outro tipo de incenso que não fosse aquele que ele tinha colocado ali em Êxodo capítulo 30, Êxodo capítulo 33, como o incenso e o fogo que deveriam ser oferecidos diariamente pelos sacerdotes. Era fogo estranho, porque o Senhor não havia ordenado. Lembrem-se que os sacerdotes, eles foram colocados como mediadores entre Deus e os homens, e eles deveriam oferecer sacrifícios conforme Deus ordenara. Eles deviam, inclusive, comer os alimentos como Deus ordenara. Nós vamos ver isso daqui a pouco no texto, como nós lemos. E Deus exigia deles obediência. Eles não deveriam inventar nada no culto prestado ao Senhor, nos sacrifícios oferecidos, na adoração que eles levavam o povo a adorarem ao Senhor. Deus exigia obediência, não boa vontade, não ideias mirabolantes, não coisas dessa natureza, não adoração como eles entendiam que deveria ser. Então, seja lá qual for a motivação de Nadab e Abiú, o motivo de Deus rejeitar a adoração é porque eles não fizeram conforme Deus havia ordenado. Aquilo não foi simplesmente um momento em que eles falaram, olha, está de acordo com o que Deus quer, vamos fazer algo aqui. Não, eles fizeram exatamente o que Deus não havia ordenado, como Moisés deixa muito claro aqui no texto. Seja pelo incenso, seja pelo fogo, seja pelas duas coisas. É fogo estranho, simplesmente porque Deus não ordenou. E aqui nós temos alguns aprendizados para a nossa caminhada, que é o seguinte: adoração a Deus é coisa séria. Deus está mostrando isso aqui. Adoração a Deus, irmãos, é algo que nós precisamos compreender, que quando nós aproximamos do Deus Santo, nós não devemos ser levianos nem displicentes, nós não devemos inventar maneiras de adorá-lo. O motor da verdadeira adoração não é as nossas motivações, intenções e etc. e tal. O verdadeiro motor da adoração é a palavra de Deus revelada e conforme Ele nos ordena a adorá-lo. Nadab e Abiú não entenderam isso naquele momento por algum motivo. E eles foram disciplinados por isso. Eles inventaram uma maneira de adorar a Deus que não estava prescrito na sua palavra. Então a adoração é coisa séria e nós precisamos entender isso no nosso culto público e no nosso culto privado também. Nós não podemos simplesmente inventar formas de adoração. Tudo aquilo que Deus deixou na sua palavra, nós devemos levar em consideração como aquilo que Ele ordena para adorá-lo, nós adoramos. Aquilo que Ele não ordena, nós não inventamos. Nós não precisamos que Deus fulmine alguém no nosso culto, como fez com Nadab e Abiú, para entendermos isso. Porque Deus já nos deu a sua palavra revelada para compreendermos a seriedade do que é se apresentar diante de Deus. Uma segunda questão aqui é os critérios para essa adoração. Veja, ainda que Nadab e Abiú olhassem e falassem, esse incenso aqui é mais cheiroso, vou levar ele para adoração. Esse fogo aqui, ele brilha mais, ele sai mais faísquinha, vai ser mais legal. Deus não ordenou isso. Então, o critério para a nossa adoração não é se é mais bonito, se atrai pessoas, se todo mundo gosta, se é mais brilhante, se é moderno, se é contextualizado, se mexe com sentimentos, se deixa os homens felizes. O critério para a adoração é só um, o que Deus ordenou na palavra. Se Ele ordenou, nós assim o adoramos. Se Ele não ordenou, nós não adoramos. O que passou disso é desobediência. Deus vai disciplinar aqueles homens com a morte, porque eles acharam que os critérios estavam baseados na ideia deles
e não na ideia de Deus. Isso está equivocado na adoração a Deus. A própria fraseologia já diz, a adoração é a quem? É a Deus. Se a adoração é a Deus, nós fazemos de acordo com o que Deus quer de nós. Adoração não é para nós. Então, devemos entender isso, os critérios e a maneira de se aproximar, porque senão ele rejeitará a nossa adoração. E Deus vai explicar isso no verso 3. Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Deus diz, eu vou me santificar através deles, eu serei honrado através daqueles que se achegam a mim. E no caso aqui, Nadab e Abiú. Deus mostra, eu vou ser honrado através do julgamento que eu estou fazendo com eles. Eu vou mostrar que eu sou um Deus santo. Eu vou mostrar que eu sou um Deus que é separado de toda contaminação. Eu vou mostrar que eu não aceito desobediência, eu não aceito fogo estranho, eu não aceito mistura. E eu mostro a minha santidade dessa maneira. É o que Deus está dizendo aqui. E ele diz, eu serei glorificado e honrado através dessa expressão visível de julgamento, porque toda a congregação veria a glória de Deus naquele julgamento. Vocês se lembram do caso de Acã? Vocês se lembram do caso de Ananias e Safira? E agora aqui no caso de Nadab e Abiú e outros exemplos que nós temos. Você acha que o povo aprendeu alguma coisa sobre adoração a Deus nesses episódios? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Imagina você estar lá, pastor Davi já pregou sobre Ananias e Safira, né? Aí o povo está lá na igreja e caiu, pá. Aí leva morto. Aí o outro chega, morreu. Você acha que alguém ia desobedecer o Espírito Santo ali depois daquilo? O caso de Nadab e Abiú, você acha que alguns dos filhos de Arão que sobraram ia repetir o que os irmãos fizeram? Você acha que o povo não ia se atentar mais com reverência ao Senhor na sua adoração? Eu creio que sim, pelo menos momentaneamente seria assim, né? E nós precisamos aprender com isso. Já passou, tem muitos séculos que aconteceu isso. Provavelmente Deus não vai fulminar ninguém no nosso culto, mas isso não quer dizer que nós não devemos aprender a adorar ao Senhor de maneira adequada, entender que às vezes Ele vai rejeitar a adoração se não for de acordo com a vontade dEle. Aqueles que se achegam ao Senhor, e aqueles que se achegam aqui é especialmente os sacerdotes, né, que tinham uma responsabilidade maior, porque eles guiavam o povo na adoração. Então, aqueles que lideram precisam se atentar a isso, né, e conduzir o povo em uma adoração que de fato é prescrita pelo Senhor na Escritura. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado na nossa adoração. Não é comum que Deus faça isso novamente, mas nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade de olhar para a Escritura e adorar ao Senhor como convém. E uma outra coisa importante que você precisa lembrar, nós já falamos sobre isso aqui em algum momento, todos nós, a partir da nova aliança, somos sacerdotes diante de Deus, não é isso que Pedro fala? Nós somos nação santa, sacerdócio real. Nós temos livre acesso à presença do Senhor. Então você não tem mais, como no caso da antiga aliança, um mediador humano que vai lá no santo lugar oferecer sacrifício, intercessões, orações por você. É você mesmo que se apresenta diante de Deus na mediação de Jesus Cristo. Então a sua adoração ao Senhor, ela deve ser conforme a sua vontade, conforme Ele te ensina na palavra. Que Deus, meus irmãos, tenha misericórdia de nós na nossa adoração, para que nós entendamos como adorá-lo, busquemos adorá-lo da maneira correta, para que não sejamos rejeitados. Qual que é a maneira de Deus rejeitar, segundo esse primeiro ponto aqui? O motivo é fazer aquilo que Ele não ordenou. Então não faça o que Deus ordenou na adoração a Ele. Faça somente o que Ele ordenou e você não correrá o risco que Nadab e Abiú correram e viveram aí. A segunda questão que o texto nos apresenta está do verso 4 a 7 e tem a ver com a exigência de Deus. Mesmo naquele momento tão estranho para Israel, de muita comoção, de muito luto ali, Deus continua exigindo obediência.
Mesmo quando ele rejeita a adoração de alguns, que foi o caso de Nadab e Abiú, dos demais ele fala, olha, não sigam o caminho deles, continuem me obedecendo. E Deus faz isso de algumas maneiras aqui. A primeira delas é que ele vai chamar o Misael e o Elzafã, parentes de Arão, para poder levar Nadab e Abiú para fora, tá? Porque os irmãos de Nadab e Abiú e Arão não poderiam tocar no corpo, no cadáver de mortos, porque senão eles estariam impuros para oficiarem ali no tabernáculo. Nós vamos ver isso mais adiante na exposição de Levítico. E a desobediência de Nadab e Abiú, ela é apenas um interlúdio, digamos assim, uma janela de parênteses no texto. Por quê? No capítulo 9 a gente viu que o povo obedeceu direitinho, Arão obedeceu, os sacerdotes, todo mundo obedeceu. Aí você tem um momento de Nadab e Abiú de desobediência, e logo em seguida o povo volta a obedecer ao Senhor. O texto nos diz que Misael e Elzafã vão lá, pegam os dois, tiram eles de lá, conforme o Senhor ordenou, não tocou neles, pegou pela túnica deles, para também não se contaminarem, e eles são levados para fora do arraial. Isso aqui também é muito triste, porque fora do arraial é o lugar de impureza, é o lugar onde ficam as coisas descartáveis, onde ficam as coisas impuras, e os restos dos sacrifícios que eram desprezados, e Nadab e Abiú são levados para lá, naquele momento. Então, é muito triste nós olharmos para este momento e vermos que, inclusive, as vestes bonitas que eles tinham, que foram dadas a eles, foram usadas naquele momento para levá-los para fora. Mas a ênfase aqui é que os primos de Arão obedecem ao Senhor, eles fazem o que deve ser feito. E aí no versos 6 e 7, chegaram-se... Moisés disse a Arão e aos seus filhos, os que sobraram, né? E vocês perceberam que Moisés escreve isso algumas vezes, os que ficaram, para chamar a atenção mesmo para quem sobrou, quem obedeceu. E qual que é a mensagem de Deus aqui para Arão e os seus filhos? Vocês não podem ficar de luto. Desgrenhar os cabelos, era uma expressão ali de ficar de luto, rasgar as vestes também era uma expressão de luto. Deus agiu com justiça ao disciplinar os irmãos. E se a família ficasse de luto, a ideia que a família transmitiria era o seguinte: olha, não concordamos com Deus, não concordamos com o que Deus fez. É por isso que Deus orienta Arão e seus filhos: vocês não vão ficar de luto, vocês não vão expressar luto, porque vocês vão concordar com o que eu fiz, porque o que eu fiz foi o correto, foi o justo a ser feito, porque os seus irmãos rejeitaram a mim, rejeitaram a maneira de me adorar. E aí você precisa entender essa dinâmica aqui, porque Deus exige obediência de Arão e dos seus filhos, mas Ele é gracioso também, porque Ele permite que toda a congregação lamente a morte de Nadab e Abiú. É o que está no verso 7. Aliás, no final do verso 6, para que vocês não morram e nem venham grande ira sobre toda a congregação. Olha só, se eles desobedecessem a Deus também, eles também seriam disciplinados e a congregação sofreria com isso. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Então Deus usa de graça, a gente vai falar daqui a pouco do agir gracioso de Deus, mesmo quando Ele rejeita a adoração. Mas nesse momento aqui, Ele exige obediência integral do seu povo. E aqui nós precisamos, irmãos, trazer uma lição importante para nós. Quando Jesus ele fala a respeito do custo do discipulado, custo de segui-lo, ele falou para certo homem, inclusive para que ele deixasse as pessoas sepultarem o seu familiar, e que ele deveria era seguir a Jesus e pregar o evangelho. O que Jesus estava ensinando, o que Deus está ensinando aqui para o seu povo? A prioridade. O custo do discipulado envolve você priorizar primeiro as coisas de Deus. É isso que ele está mostrando aqui. Olha só, Nadab e Abiú morreram, eles são responsáveis diante de mim pelo que fizeram. Agora vocês continuem me obedecendo. Continuem me servindo. Mesmo que é luto, mesmo que é dor, mesmo que é tristeza, vocês precisam continuar na caminhada comigo. Então, meus irmãos,
não há nenhum versículo na Bíblia que diz assim: no meio da tragédia da sua vida, você deve desobedecer a Deus, ou você deve deixar de seguir as ordenanças de Deus. E é exatamente isso que eu enxergo aqui no texto. Nadab e Abiú estão mortos, foram levados para fora, o povo está lamentando, mas é o seguinte: continue me obedecendo. Mesmo na pior tragédia para Arão e os seus filhos, e eles entenderam isso. Final do verso 7, e fizeram conforme a palavra de Moisés. E isso certamente foi uma bênção para Arão e seus filhos e uma bênção para a congregação também. Então, mesmo quando Deus rejeita a adoração de alguns, Ele chama os outros e diz: continuem me adorando conforme eu prescrevi. Por causa da misericórdia dele, ele recebe essa adoração, ele aceita essa adoração. E aí nós temos mais uma lição aqui: não vá com os outros que estão desobedecendo ao Senhor. Ah, mas o fulano é crente e ele está fazendo assim, ele prestará contas para Deus. Não vá com os outros que estão desobedecendo. Imagina se os outros irmãos de Nadab e Abiú pegam lá o incensário e fazem a mesma coisa. Ah, os nossos irmãos estão fazendo, eles são sacerdotes, eles estão fazendo, eu também vou fazer. Isso é um entendimento muito imaturo da nossa caminhada. Nós somos um povo, Deus chama famílias da aliança, nós somos um só povo, mas nós temos responsabilidades individuais na nossa caminhada com Deus. E nós precisamos compreender isso também. Então, obedeça a palavra, obedeça ao Senhor, ainda que muitos ao seu redor, mesmo no ambiente da igreja, não estejam obedecendo. Deus tratará com cada um de nós. Inclusive, a Bíblia diz que Deus pedirá contas a cada um de nós pelo que nós fizemos com a nossa vida, na nossa caminhada. Tá? Então, quando Deus rejeita a adoração, Ele traz juízo, Ele continua chamando a obediência aos seus demais servos, e isso tudo está muito claro no texto, mas eu comecei te lembrando, ou tentando colocar na sua cabeça a graça de Deus aqui, porque o final, Deus se mostra gracioso, Ele continua, na verdade, se mostrando gracioso, e eu quero que você entenda isso. A partir do verso 7, quando o Senhor fala: vocês não vão ficar de luto, Arão e os 2 filhos. No verso 7, ele diz: vocês não podem sair da porta da tenda da congregação. Isso aqui é graça de Deus. Por quê? Está sobre vós o óleo da unção do Senhor. Quando eles estavam ungidos para o serviço dentro da tenda da congregação, se eles saíssem, digamos, no horário do serviço, eles morriam. Então Deus está usando de graça com Arão e com seus filhos. Você sabe que no momento do luto, da tristeza, da tragédia, pode ser que o nosso raciocínio fique comprometido, anuviado, nós não conseguimos raciocinar direito. E o que Deus está usando aqui é de graça com Arão e com os irmãos que ficaram. Olha, deixa eu lembrar vocês, o óleo da unção está sobre vocês. Se vocês saírem, vocês morrerão. Deus é misericordioso com Arão e com seus filhos aqui, porque Ele lembra eles dessa realidade. No verso 8 e 9, Ele diz para eles: vinho e bebida forte, teus filhos, você não bebereis quando entrardes na tenda, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Tem alguns que defendem, alguns estudiosos, que o pecado de Nadab e Abiú tem a ver com eles entrarem embriagados na tenda. Mas nós não temos margem para falar com certeza, foi isso que aconteceu. É possível que sim, porque logo em seguida a essa tragédia, Deus chama atenção para a embriaguez. Então, pode ser que eles estavam inclusive embriagados e por isso eles fizeram o que Deus não havia ordenado. Mas, de qualquer forma, Arão e os seus outros filhos, os que ficaram, estão recebendo essa instrução, para que eles não percam o juízo ali, percam a orientação, a lucidez, e façam o que não é agradável. Por que isso? No verso 10, para fazerdes diferença entre o santo e o profano.
e entre o imundo e o limpo. A partir do capítulo 11, nós vamos começar a estudar a questão dos animais próprios e impróprios para os sacrifícios. E Deus está chamando a atenção de Arão e dos seus filhos: olha, vocês precisam estar bem lúcidos, bem acordados, bem despertos, para saberem exatamente o que deve ser sacrificado ou não no contexto do culto ao Senhor. Se eles estivessem embriagados, obviamente que eles não teriam condições de fazer isso. Eles deveriam ter bom juízo, inclusive, porque no verso 11 diz: e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então veja, o trabalho sacerdotal envolvia também instrução, orientação. Eles ensinavam também a lei do Senhor para o povo de Israel. Então, como que eles poderiam fazer essas coisas se eles estivessem embriagados? Não seria possível. O que é que Deus está trabalhando com Arão e com seus filhos logo depois da morte dos seus irmãos ali? O seu agir gracioso em relembrar os compromissos que eles têm, a maneira que eles devem servi-lo. Deus, ele vai mostrar para Arão e seus filhos: olha, vocês precisam caminhar assim, porque eu acabei de disciplinar Nadab e Abiú, porque eles não andaram conforme eu havia ordenado. Deus está sendo gracioso, irmãos. Deus está sendo gracioso com a congregação de Israel também, porque Deus nunca deixou o seu povo sem instrução, sem orientação, sem a sua vontade revelada. Ninguém poderia chegar e dizer: olha, Deus não falou isso. Olha, Deus, eu não sabia que Deus havia dito. Porque Deus baixava suas instruções através de Moisés, Arão, seus filhos, e eles ensinavam a congregação, e todo mundo sabia quais eram as orientações do Senhor. Isso é graça de Deus. Ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto, um Deus que instrui, um Deus que corrige, um Deus que orienta o seu povo em todas as coisas. Então a graça de Deus nos educa, nos corrige, nos conduz para uma adoração que é agradável ao Senhor. É isso que ele está fazendo aqui neste momento, e ele dá todos os recursos para que o seu povo o adore da maneira adequada. Se você olhar de maneira ampla, você vai ver que o Antigo Testamento Deus vai dar todos os detalhes de como deve ser a adoração a Ele naquele contexto. Na Nova Aliança, Jesus vem e dá também todas as orientações de como que deve ser a adoração a Ele. Por exemplo, quando ele encontra com a mulher samaritana, ela fala: os judeus falam que é para adorar lá, e nós falamos que é para adorar aqui, e ele fala: em espírito e em verdade, vocês devem me adorar. Instruções, orientações de como deve ser a adoração. Então Deus, ele rejeitou a adoração de Nadab e Abiú, não é porque faltou clareza, não é porque faltou instrução, não é porque faltou algum tipo de orientação da sua parte. Foi por causa da rebeldia deles mesmos. Porque Deus é gracioso em nos orientar em todas as coisas concernentes à nossa vida de adoração a Ele. E aí do verso 12 a 15, ele vai ordenar que eles cumpram a missão deles, que seria comer a oferta de manjares. Levítico capítulo 6 fala da oferta de manjares, que a família sacerdotal deveria comer aquele alimento ali, era o espólio deles. Do versículo 14 até o 15, ele vai falar também da porção dos sacerdotes, que era o peito, a coxa, que foi movida perante o Senhor. Isso está em Levítico capítulo 7, eles deveriam comer também, só que eles não comeram. E no verso 19, Arão vai responder para Moisés: olha, meus filhos ofereceram sacrifício ao Senhor pelo seu pecado, e o holocausto perante o Senhor, foram literalmente queimados pelo Senhor. E tais coisas me sucederam no dia de hoje. Se eu tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos de Deus? Arão estava com medo de comer a coisa santíssima do Senhor. E algo interessante aqui, irmãos, Deus, ele demonstra a sua graça para com aqueles que temem a Ele, mesmo que cometam erros na caminhada. Porque Arão deveria comer, só que Arão poderia ter errado no seu julgamento em não comer. Ele poderia ter cometido um erro aqui, porque ele era obrigado a comer.
Só que a argumentação dele revela o coração de alguém que entendeu a mensagem. Se Nadab e Abiú foram rejeitados, e se eu comer agora a coisa santíssima, e eu também for rejeitado pelo Senhor? Há, de certa maneira, um santo temor no coração de Arão e dos seus outros filhos nesse momento, para não fazerem o que eles deveriam fazer mesmo. Só que aquele momento é um momento único. Não se repetiu aquele momento na vida de Arão e de seus filhos. E ele toma uma decisão: não comer. E Deus é gracioso com Arão e com os filhos que sobreviveram. Muito mais do que com aqueles que apresentam uma adoração despreocupada e irreverente, como foi o caso de Nadab e Abiú. Vocês entendem isso? Arão tinha que comer, mas ele ficou na dúvida. E agora, depois do que aconteceu? É coisa santíssima. Eu não quero ser rejeitado pelo Senhor na minha adoração. Nadab e Abiú não pensaram isso em nenhum momento. Eles simplesmente foram lá e fizeram do jeito que eles acharam. E Deus foi gracioso com Arão e seus filhos, porque a resposta de Moisés, no verso 20, chama atenção para isso. A decisão de Arão reflete-se como aceitável na resposta de Moisés. O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. O que Arão está fazendo aqui, meus irmãos, é cumprir exatamente o que a lei determina. A lei determinava obediência ao Senhor, não simplesmente fazer um ritual por fazer. Naquele momento, se Arão simplesmente faz o ritual de comer, o seu coração talvez não estivesse inteiramente voltado para a adoração ao Senhor devido à morte dos seus filhos. E não é isso que Deus quer, apenas ritual, apenas cumprir a tabela. Quando Moisés diz, estou satisfeito, ele está dizendo, Deus está satisfeito com a sua resposta. Hoje não era dia mesmo de você comer a oferta pelo pecado, porque seus filhos já fizeram oferta pelo pecado com as suas próprias vidas. Então Deus é gracioso, porque na medida que caminhamos nas suas instruções, na sua lei, Ele tem tido misericórdia. Não por nossa causa, é claro, não porque nós somos obedientes, porque nós temos dificuldades para obedecer. Mas Deus é gracioso porque na noite passada Ele não te matou. Você está aqui vivo. Ele poderia ter feito, porque os nossos pecados nos separam do Senhor. Ele poderia ter matado a todos nós pelos nossos pecados. Mas aí nós entramos através dos méritos de Cristo, o homem perfeito, que morreu no nosso lugar, que nos garantiu salvação e nos garantiu misericórdia e graça da parte do nosso Deus. E nós nos aproximamos, mesmo com a nossa adoração imperfeita, porque você não deve pensar que Arão e os filhos que sobreviveram adoravam a Deus de maneira perfeita, porque eles também não faziam isso. Eles também eram pecadores como nós. Eles também careciam de um Salvador. Eles também careciam da graça de Deus. Eles só eram aceitos por causa da misericórdia de Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, o que eu quero te lembrar é que isso não faz de nós, não deve fazer de nós, irresponsáveis na nossa adoração a Deus. Nós temos responsabilidades pactuais com o Senhor. E eu quero concluir pensando onde é que nós encontramos Cristo nessa passagem. Não há nenhuma teofania, não há nenhum texto direto, mas há um princípio implícito aqui, que é do fogo consumidor. Lembra que Jesus disse, quando Ele retornar, o que vai acontecer? Vai separar aqueles que são dele daqueles que não são. E haverá um fogo consumidor e eterno para aqueles que não são dele. E vocês se lembram lá do Evangelho de Mateus, quando as pessoas vão dizer para ele, eu expulsei demônios em seu nome, eu preguei no seu nome, eu fiz um monte de coisa em seu nome, e ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que vos está preparado. Meus irmãos, o Senhor, Ele rejeita a adoração e até a vida inteira de pregação, expulsão de demônios e qualquer outra coisa que tenha sido feito supostamente em seu nome, se de fato nós não entregarmos a nossa vida a Ele, se de fato Ele não ser o nosso Senhor e Salvador.
se de fato nós não desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, como disse Paulo aos Filipenses. Se não oferecermos um culto racional a Deus, como diz Paulo aos Romanos capítulo 12. Então, meus irmãos, avalie as suas práticas de culto, seja privada, seja pública, seja no seu dia a dia. Toda a nossa vida está diante de Deus, toda a nossa vida deve ser um culto a Deus. E nós precisamos passar tudo pelo crivo da palavra. E que Deus nos dê graça para adorá-lo em verdade e em espírito, mesmo com a nossa adoração imperfeita. Mas o Senhor nos conhece e o Senhor recebe a adoração do seu povo pelos méritos de Cristo, o nosso Salvador. Que assim nós prossigamos para a glória de Deus. Amém.